Muito se ouve falar na importância das árvores para o meio ambiente e para a sociedade. Mas quando andamos pelas ruas de uma cidade grande, como São Paulo, por exemplo, onde a vida é tão corrida, é quase que impossível parar e observar as árvores que ainda existem por lá. Mais difícil ainda é entender como elas resistem a tanta urbanização. No programa de hoje, você vai conhecer as árvores centenárias da capital paulista, uma homenagem às árvores sobreviventes da Mata Atlântica que foram condecoradas pela campanha Veteranas de Guerra. São Paulo é o dinâmico resultado da demolição e reconstrução de sucessivas cidades em pouco mais de um século. Neste curto espaço de tempo, a cidadela com 30 mil habitantes tornou-se a metrópole com 20 milhões de moradores e sua natureza praticamente desapareceu. Originalmente muito rica em biodiversidade, São Paulo apresentava extensas florestas de Mata Atlântica, araucárias, cerrados e várzeas que formavam uma paisagem única. Durante o processo de urbanização, a vegetação ancestral foi aos poucos eliminada e substituída por espécies de origem estrangeira, motivação cultural que acarretou na extinção em massa da fauna e flora nativas e a situação atual de 80% da vegetação urbana ser de origem estrangeira, ou seja, exótica. Mesmo com esse grave quadro ambiental, alguns exemplares da Mata Atlântica alcançaram nossa época. Resistiram a gerações de interesses contrários, loteamentos e aberturas de ruas e avenidas que poderiam em poucos minutos acabar com sua história, assim como aconteceu a inúmeras outras que não pudemos conhecer. Árvores da Mata Atlântica sobreviventes em condições tão adversas podem ser consideradas monumentos vegetais e históricos paulistanos. Um patrimônio ambiental que representa uma imensa herança não reconhecida. Muitas dessas árvores estão ameaçadas pelo descaso, poluição e idade avançada e são sobreviventes de populações quase ou extintas e detentoras de genética única resultante de centenas de anos de mudanças com o clima, solo e biodiversidade local. Hoje precisam ser valorizadas, tombadas e reproduzidas para sua perpetuação e repovoamento na cidade de São Paulo. O meio ambiente urbano deve ser uma prioridade no século XXI, o século das cidades. Alguns dizem por aí que durante a Segunda Guerra, a atriz alemã Marlene Dietrich teria dito que mesmo se a capital fosse destruída, enquanto houvesse Linden, ou Atília como é conhecida no Brasil, Berlim ainda seria Berlim. Já a vegetação de São Paulo não se caracteriza pela grande homogeneidade como algumas cidades europeias, nem por maciços heterogêneos, como no caso do Rio de Janeiro, que possui a maior floresta urbana do mundo. Na capital paulista é necessário usar uma lupa para encontrar manchas verdes no mapa. Na cinza periferia, as copas aparecem em poucas manchas agrupadas. Ao observarmos, é possível afirmar que o denso verde existe em São Paulo, mas está lá, longe, na Serra da Cantareira ou na Serra do Mar, afastado do cotidiano. Há ainda a presença de manchas verdes maiores, porém concentradas em poucos parques urbanos. Historicamente, a legislação não acolhe a vegetação no desenho da cidade. As calçadas são estreitas, assim como os canteiros centrais e as praças. O concreto tomou conta. É ele quem aparece, são os prédios que arranham os céus e é o cinza, a cor do ar. Originalmente coberta 100% pela vegetação da Mata Atlântica, a cidade de São Paulo possui hoje apenas 17,5% do bioma em seu território. A perda do verde na capital paulista aconteceu sobretudo por conta da urbanização desordenada e para chamar a atenção dos cidadãos para isso, a Fundação SOS Mata Atlântica lançou a campanha Veteranas de Guerra.
Com a consultoria de Ricardo Cardim, biólogo ambientalista e fundador da Associação Amigos das Árvores de São Paulo, a ONG escolheu 20 das mais antigas árvores da capital paulista para serem condecoradas por resistirem às ações do homem. As plantas espalhadas por diferentes regiões de São Paulo receberam medalhas de honra e placas de bronze em agradecimento aos serviços prestados à população. E o biólogo nos conta como surgiu essa ideia. Essa campanha surge primeiro a partir da percepção de que hoje todo mundo fala em meio ambiente, mas o meio ambiente urbano ainda é uma coisa distante das pessoas, né? O que é estranho, porque se a gente pensar que a maior parte dos brasileiros hoje estão nas cidades, né? E a gente ficar conectado com o meio ambiente como uma questão da Amazônia, uma questão de geleiras, uma questão de foca, golfinho, enfim, coisas que não fazem parte do cotidiano da maior parte dos brasileiros. Então a ideia qual foi? Valorizar a questão ambiental urbana. E lembrar também que as cidades, né, brasileiras já foram locais naturais e que tiveram uma natureza riquíssima, como é a biodiversidade brasileira. Então, para isso, nada melhor do que São Paulo, que é a maior capital do país, a maior cidade do país, e lembrar o que foi o histórico de São Paulo antes dela ser essa selva de pedra. E aí, como eu já tinha uma pesquisa muito intensa nessa questão da vegetação de São Paulo, da história, da cultura da cidade relacionadas a essa natureza ancestral, eu tinha um levantamento com essas árvores antigas da cidade que sobreviveram à urbanização da cidade. E aí, aliado à ONG SOS Mata Atlântica e à agência de publicidade FNASCA, essa campanha surgiu. Foram poucas as árvores que sobraram em São Paulo e ainda houve alguns critérios para a árvore ser considerada uma veterana de guerra. Primeiro é que ela fosse nativa, ou seja, que ela fosse nativa da Mata Atlântica, que era a vegetação original de São Paulo. Segundo, era desejável que ela tivesse nascido numa época que São Paulo ainda era rural e a cidade cresceu à sua volta. E a cidade acabou, diríamos, ilhando essa árvore, né? Então, ela é uma veterana de guerra. Por que veterana de guerra, né? Porque houve uma guerra realmente que destruiu toda essa natureza de São Paulo e essas árvores que sobreviveram são veteranas dessa guerra, né? As únicas sobreviventes dessa antiga mata, né? Que já foi pujante, que já foi muito exuberante aqui em São Paulo. Dentre as 20 escolhidas, encontram-se árvores que estão em diversos estágios de conservação. Existem desde árvores abandonadas que correm um sério risco de desaparecer em breve, como também árvores preservadas com ótima saúde, localizadas em lugares de acesso público ou conhecidos. Nenhuma delas está identificada como preciosidade ambiental que é e valorizada, né? Essas árvores, se eu estivesse na Alemanha, essas árvores poderiam fazer parte de um turismo ambiental pela cidade, seriam consideradas monumentos históricos e ambientais da cidade, teriam um roteiro, tudo, né? É que no Brasil, infelizmente, isso não existe ainda como uma cultura não só da população, mas principalmente do poder público. Elas não recebem nada mais do que o cuidado para as outras árvores urbanas, elas não são consideradas preciosidades como deveriam ser. Nossa equipe correu às ruas de São Paulo para encontrar algumas dessas centenárias. A primeira parada foi na Praça Coronel Fernando Prestes, na Luz, centro da capital paulista. Ali encontramos um jequitibá rosa. Considerada a árvore símbolo do estado de São Paulo, raros são os locais da metrópole onde se pode observar o jequitibá rosa em seu formato típico e idade avançada. Esse exemplar certamente é centenário e foi plantado ali, possivelmente pela antiga Escola Politécnica. Essa árvore nativa da Mata Atlântica é o gigante de nossas florestas e no passado existiam no estado exemplares tão grandes que quando caíam nas matas o barulho da queda se assemelhava a trovões, segundo relatos antigos. O jequitibá recebeu a medalha Resistência por resistir ao concreto. Um pouco mais à frente, ainda na região central, encontramos mais uma. Dessa vez, uma jatobeira localizada no parque mais antigo da cidade, o Parque da Luz, criado há mais de 200 anos. É um dos principais redutos de árvores centenárias na cidade. Mas é o enorme jatobá que se destaca por aparentar muita idade e por ser visitado com frequência pelos bichos preguiça que vivem na área. Nativa da Mata Atlântica paulistana, era de árvores como essa que os índios habitantes de São Paulo, na época da fundação, tiravam a casca para fazer suas canoas e navegar por rios ainda límpidos, como o Tamanduateí e o Tietê. O jatobá ganhou a medalha Soberania por sua imponência. Na Praça Salim Faramaluf, já na região sul da capital, encontramos o cambuci de Santo Amaro. Frederico Rohnen, o botânico fundador do Jardim Botânico de São Paulo, considerava o cambuci a árvore símbolo da cidade.
Produtora de frutos perfumados e saborosos que lembram o formato de um disco voador, essa árvore está intimamente ligada à história paulistana, a ponto de ter nomeado um bairro e rio, hoje canalizado. O cambuci é uma espécie da Mata Atlântica que tinha sua principal região de ocorrência nativa, onde atualmente está a metrópole paulistana, e participou no passado dos pomares e da gastronomia local em diversas receitas. Infelizmente, hoje é raridade encontrar um cambuci adulto na cidade de São Paulo, e a espécie pode ser considerada praticamente extinta do seu berço original. O exemplar de Santo Amaro é aparentemente o mais idoso vivente em toda a região urbana, remanescente de um pomar muito antigo no centro histórico do bairro e, embora atualmente esteja em uma praça recém-reformada, não teve o reconhecimento e cuidados merecidos como a raridade que é. Essa árvore recebeu a medalha de bravura por sobreviver bravamente por anos e anos. Uma importante sobrevivente da antiga Mata Atlântica que recobria boa parte da região de Santo Amaro até as margens do Rio Pinheiros. Essa é a copaíba. Com copa e tronco de grandes proporções, essa centenária e bela árvore nativa nasceu dentro da floresta e hoje resiste em meio a uma escola na zona sul de São Paulo, acompanhada de outras árvores remanescentes. Sua importância como patrimônio ambiental da metrópole deveria ser, segundo especialistas, ser mais divulgada. Essa copaíba recebeu a medalha Superação por ter superado maus tratos e intervenções humanas. Agora imagine uma árvore com um assoalho enorme formado pelas raízes, onde cabem dezenas de pessoas deitadas embaixo da sua copa. Essa é uma das principais características do ceboleiro existente no viveiro Manequim Lopes, no Parque do Ibirapuera, uma árvore antiga, provavelmente com mais de 80 anos. No passado, quando ainda havia grandes extensões de Mata Atlântica no estado de São Paulo, os agricultores pioneiros, ao procurar terras para plantar, observavam se ocorriam certas espécies de árvores na composição da mata. O motivo é que essas espécies eram consideradas padrão de terra boa para culturas, e o produtor confiava na presença delas para a escolha do terreno acertado para futuras boas colheitas. Uma dessas árvores é o ceboleiro nativo da Mata Atlântica. Nas derrubadas, essas árvores eram geralmente poupadas, pois davam um atestado de qualidade para a fazenda, algo como o selo da Organização Internacional para a Padronização, o ISO, que existe hoje. Muitas fazendas de café no interior do estado ainda possuem velhos ceboleiros e paus de alho, outra espécie também indicadora, em volta dos casarões e isolados nas plantações, onde testemunham essa época de desmates. O ceboleiro recebeu a medalha Bravura por também sobreviver por anos e anos. Já quem vê os belos e tortuosos troncos cheios de nódulos e marcas das grandes e velhas canelas é remetido às antigas árvores dos contos de fadas. Espécie típica da Mata Atlântica paulistana, a canela é árvore de grande porte e longevidade e está ligada à história da cidade de São Paulo. No passado, os bandeirantes preferiam a madeira das canelas para erguer suas casas e pontes devido à sua grande durabilidade. Prova disso é que as madeiras de canelas que viveram séculos atrás ainda são parte de construções da época na cidade. Na Praça Buenos Aires, na Avenida Angélica, existem diversas canelas centenárias, do tempo da inauguração do local, que trazem a raridade do uso na época de espécies nativas para arborização e paisagismo. Essa árvore recebeu a medalha Força devido à força de suas raízes e tronco. Dentre as mais importantes árvores, o biólogo descreve a mais antiga ainda existente na capital. Olha, a mais antiga que a gente tem hoje é uma que chama Figueira das Lágrimas. É uma figueira nativa da Mata Atlântica, uma figueira brava e que deve ter mais de 200 anos de idade. É a árvore mais antiga documentada que a gente tem em São Paulo. Por quê? Em 1861, um viajante português, ele já fez uma descrição no livro dele de viagem sobre essa árvore, que era uma árvore grande que ficava na região do Ipiranga e que era conhecida como Figueira das Lágrimas, porque era lá que os paulistanos iam se despedir dos seus entes queridos que iam viajar para o Porto de Santos. Ela ficava na antiga estrada que ligava São Paulo a Santos naquela época. E aí o nome Figueira das Lágrimas, porque era onde as pessoas choravam pelos seus entes que viajavam, numa época onde a viagem demorava meses, né, e muitas vezes as pessoas não voltavam. Então ela era um símbolo de São Paulo, um marco de referência na paisagem. E essa figueira incrivelmente sobreviveu desde aquela época. Hoje ela está no Sacomã, na Estrada das Lágrimas, super apertada num terreninho abandonado da prefeitura, com um monte de problemas. E ela está lá, a placa de bronze que contava a história, essa placa foi colocada na década de 40 do século passado, foi roubada.
E você vê o grau de importância dela, ela assistiu Dom Pedro I passar sob os seus galhos no dia que ele foi fazer a independência, em 7 de setembro de 1822. Ricardo é otimista quando fala dos maus tratos que as centenárias podem vir a sofrer nas ruas. Para ele, o governo é quem deve tomar providências. Hoje em dia esse problema está menor, porque as pessoas estão muito conectadas na questão ambiental. Era um problema muito comum até 15, 20 anos atrás. O problema maior aí que eu enxergo mesmo é a falta de cuidado do poder público, porque é ele que, através dos nossos impostos, poderia estar melhorando essas árvores, tanto em saúde quanto em visibilidade, poderia estar reproduzindo esses exemplares para que a história continuasse. Enfim, né, é um descaso total mesmo. Perguntamos também sobre as diferenças nos cuidados com as árvores plantadas na zona rural e as urbanas, e ele explica. Uma árvore urbana, a vida é muito mais difícil, porque tudo é contra a árvore urbana. Uma árvore urbana, ela tem que ter o problema do solo, o solo está compactado, está empobrecido, ele está cimentado, ele não tem, ele tem entulho, ele tem encanamentos, tem fiação passando por baixo. Na parte aérea, a gente tem toda a questão de podas para se adequar a construções do lado, a questão terrível dos fios elétricos aéreos, né, que exigem podas drásticas nas árvores, que provocam desequilíbrio, que provocam entrada de cupins. O ar da cidade é poluído também, o que prejudica a saúde, a água da cidade é poluída. Então, tudo vai contra a árvore na cidade. Por isso que a árvore na cidade também é uma guerreira, ainda mais essas que são centenárias. Plantar árvores na cidade é bem mais complicado. Os recursos, espaços e a burocracia quase não permitem tal atitude. Mas nada disso impediu que um aposentado de 62 anos de idade plantasse mais de 16 mil mudas em áreas abandonadas da cidade de São Paulo. Parece loucura, né? Mas ele só quis colocar de volta no lugar o que existia há anos atrás. Em Altíssima, poucas pessoas andavam por aqui, era uma área insegura, suja. Era tudo de ruim, degradada. E eu vi que uma iniciativa poderia mudar tudo. E eu trouxe essa missão comigo e mudou tudo. Muitas dificuldades no começo, muitas ameaças, até agressões físicas, mas eu fui em frente. Mesmo quando voltou a trabalhar após a aposentadoria, seu Hélio não abandonou o plantio. Ele conta que no começo algumas pessoas até o ajudavam, mas essas pessoas o deixaram com o passar dos dias, já que não tinham esse projeto como missão. Plantar árvore é fácil. Plantar árvore, fazendo uma analogia, é como ter um filho. Muito fácil gerar um filho. Mas você tem que criar esse filho, você tem que educar, você tem que dar um encaminhamento, você tem que fazer desse filho um cidadão do planeta, um cidadão da comunidade, do entorno, da área em que vive. Se a área for infeliz, não tenho dúvida que esse cidadão vai ser infeliz também. Então tem que resgatar a autoestima, melhorar o entorno. Ao caminhar pela parte mais fechada da vegetação até o local onde as mudas são recém-plantadas, o seu Hélio sabe dizer a idade de quase todas as árvores do Parque Linear Ticoatira, localizado na zona leste de São Paulo. É ele quem tem plantado os exemplares na região há 10 anos. Mas não foi tão fácil. Além da subprefeitura não liberar o espaço no começo, ele nos conta que os comerciantes não queriam as árvores por ali, pois atrapalhariam as fachadas das lojas. Depois de muita conversa, todos passaram a entender que aquela atitude seria excelente para o bairro e para os próprios moradores. Seu Hélio também conta que jamais aceitou qualquer ajuda financeira. Me ofereceram ajuda, eu não quero ajuda, não quero ajuda. Eu sei que muitas ajudas têm o outro lado, e eu não quero esse outro lado. Eu faço isso com missão, porque eu gosto. Eu trabalho, eu tenho minha atividade, eu ganho dinheiro, e eu aplico dinheiro aqui. Melhor investimento que eu fiz na minha vida. No começo eu gastava aqui R$2.000, R$2.500, comprando muda, adubando, podando, pagando o pessoal para me ajudar. Tá? Fui convidado sim por partidos políticos para participar, não quero. Eu quero cumprir a minha missão. E minha missão não é ser político. Tem político que a missão dele é ser político. A minha não é. A minha é fazer o bem para o planeta, fazer o bem para os outros, mas fundamentalmente fazer um bem para mim. Quando eu faço um bem para mim, eu estou fazendo para todo mundo. O sentimento hoje é só de gratidão. E ele não cansa de dizer o quanto é feliz por ter tomado essa atitude. Eu já peguei depoimento de pessoas aqui que dizem, olha, quando eu comecei a frequentar aqui, eu não vou mais na unidade básica de saúde. Não tenho mais dor de cabeça. Eu venho, eu caminho, eu me exercito. Que coisa maravilhosa isso daqui, esse parque. Pronto, estou pago. Meu investimento já foi pago. Ao ouvir isso, é gratificante.
Então é isso que eu procuro fazer, eu procuro dividir. Quem divide, talvez não busque a felicidade plena, mas ajuda. E eu sempre falo que a felicidade é um passarinho muito arisco. Quando ele pousa, você fica quietinho observando. Qualquer movimento ele vai embora. Então aqui eu adoto esse preceito aqui. Eu tento ajudar. Mas quem tem que agradecer mesmo são os moradores da região. Para a gente, assim, é um benefício imenso, assim, porque só tem cinza, então para as crianças, principalmente, é onde a gente vem conhecer um pouquinho, tatuzinho, um pouquinho, uma formiguinha, e assim, vem com os cachorrinhos passearem. Então, para a gente, se tivesse 1 milhão de seu Hélio, era bem melhor. A gente também dá uma ajudada no que a gente pode, rega uma plantinha, põe uma florzinha, não deixa as crianças arrancarem. E vamos ver se a gente consegue melhorar um pouquinho esse mundo, né? Eu acho a área fantástica, eu venho sempre caminhar aqui e acho a iniciativa de um cidadão plantar, enfim, tanta muda, só tenho a agradecer, porque a gente usufrui de um esforço de uma pessoa. Eu não sei exatamente qual foi o esforço dele, mas eu já vi várias vezes ele acompanhado de outras pessoas ajudando a plantar todas essas árvores aqui. Acho fantástico, sinceramente acho fantástico. Quer sejam centenárias ou apenas mudas, todas elas, as protagonistas deste programa, necessitam de cuidados e têm uma grande importância na vida de cada ser humano. São as árvores, o verde da cidade, que torna viável a gente morar num lugar tão artificial quanto a malha urbana. Porque São Paulo, se não tivesse árvores, seria algo parecido com o Grand Canyon nos Estados Unidos. Tempestades muito fortes e muito rápidas, clima muito seco numa parte do tempo, clima muito quente. Então, o verde é que torna a cidade suportável. O problema é que ele ainda é encarado como enfeite por parte da população e pelo poder público muitas vezes. Então, a árvore ela é fundamental para a saúde das pessoas, ela é uma questão de saúde mesmo. E essas veteranas têm, não só pelo apelo da saúde, de manter a qualidade de vida, porque são árvores grandes que produzem muitos serviços ambientais, Uma árvore grande, ela, por exemplo, quando a gente tem aquelas mudinhas, ou aquelas arvorezinhas pequenas na calçada, com a de fiação elétrica, aquilo equivale a um galho de uma árvore grande de serviços ambientais. Então, as árvores grandes são fundamentais para a cidade, E também principalmente pela questão histórica, que são árvores que contam a nossa história ambiental, contam o nosso histórico de devastação e descaso com o verde e mostram qual é o futuro a seguir, que é de preservação e de valorização do nosso verde nativo. Talvez não seja necessário você plantar 16 mil árvores como o seu Hélio ou fazer um grande projeto de proteção das árvores antigas, mas é necessária a conscientização de cada um para que essas atitudes que foram tomadas por outros sejam preservadas e ampliadas. Dentre as inúmeras formas, Ricardo destaca uma. Principalmente colocando pessoas no poder público que sejam sensíveis à causa ambiental. É sabendo votar mesmo, é o que a gente está até acompanhando essas semanas, o envolvimento da população brasileira finalmente na questão política, que era uma coisa que demorou 30 anos para acontecer, mas que agora, quem sabe, vai para frente. E a questão ambiental não pode ser deixada de lado nesse momento de manifestações de insatisfação popular. A questão ambiental hoje, urbana principalmente, é uma questão de saúde das pessoas, ou seja, do nosso bem-estar aqui dentro das cidades e da nossa sobrevivência. Então, se a gente coloca pessoas no poder público que são preocupadas com o verde urbano, que entendem a importância dele, a gente não vai ter atrocidades como essa das 20 árvores mais antigas de São Paulo estarem abandonadas. Estou aqui há mais de 40 anos e São Paulo me deu tudo. O mínimo que eu posso retribuir para essa cidade, para essa população, muitas vezes tão carente como essa área, o mínimo que eu posso retribuir é fazer. E eu torço muito para ser um multiplicador, ter 100 Hélios para plantarem, se cada um 16 mil árvores, são 1.600.000 árvores. Nós podemos mudar, nós podemos mudar. Muito legal, né, gente? Saber que é possível ajudar a natureza. E chegou a hora de revelarmos o vencedor da promoção do Dia dos Pais. E quem vai levar para casa todos esses presentes é o papai Fred Canguçu de França. Ele nos mandou um e-mail junto com o filhinho que ainda é bebê, o Bernardo Henrique. Olha que lindo, gente. Parabéns para vocês. Todos esses presentes é para você, papai Fred. E para todos os outros pais que estão em casa nos vendo agora, um feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe muito a cada um de vocês.
O Novo Campo fica por aqui. Esse e outros programas você pode rever em nosso blog, novotempo.com/novocampo ou em nossas redes sociais. Curta a nossa página do Facebook. Acesse agora, facebook.com/novocampo ou nos siga no Twitter. O endereço é @novocampoNT. Fique ligado em nossas promoções, você também pode ganhar vários prêmios. E no próximo domingo, o Novo Campo mostra para você uma terapia diferente que usa cavalos para ajudar pessoas. Não esqueça, o nosso encontro é domingo ao meio-dia ou em outros horários alternativos. Eu espero por você, um grande abraço e até lá!